Os últimos 6 dias de Jesus. De Jamiro dos Santos Filho. Terceiro dia, terça-feira. Capítulo 3.3 Simão, o leproso. Nos 3 anos em que Jesus anunciou o seu evangelho de amor, jamais se furtou da companhia do povo. Ao contrário, marcava sua presença em todo o país, desde as cidades mais importantes até as mais pequeninas aldeias. Por onde passava, deixava o rastro de luz de suas palavras e curas espetaculares. A multidão o acompanhava por onde quer que fosse, e cada vez mais o buscava levando-lhe doentes, outros pedindo a própria cura e ainda alguns na ânsia de ouvi-lo a fim de encontrar a paz naquele portador divino. Quantos doentes ele curou? Sabemos ser impossível contabilizar. Não há dúvida de que passaram por suas bondosas mãos doentes do corpo e da alma. Leprosos, paralíticos, cegos, mudos, surdos, lunáticos, obsidiados, loucos, maldosos, cruéis, invejosos, avarentos, tristes, solitários, revoltados, arrependidos, ateus, enfim, toda sorte de mal que assomete o espírito e a carne. E a todos distribuía amor, infinitamente. Não olhava o passado, importava, sim, o presente e o que fazer dali para frente. Amava, servia e pedia, com muito amor para que o doente modificasse seu viver, a fim de que não lhe acontecesse o pior. Certa vez, nas cercanias de Betânia, ele realizou uma das curas espetaculares que tanta admiração causa em todos. Caminhava ele juntamente com os apóstolos rumo a Jerusalém, quando um homem saiu abruptamente do meio do matagal e se interpôs à sua frente. Com as roupas em farrapos e um véu cobrindo-lhe o rosto, aquela figura mais parecia um fantasma. Suas mãos estavam enroladas em faixas que soltavam as pontas, as quais vibravam ao vento. Os pés, do mesmo modo, enrolados por panos sujos e marcados por sangue coagulado. Sua aparência despertava comiseração e medo, pois, às vezes, as provações nos levam a habitar um corpo disforme que é o oposto da beleza humana. Apesar da distância em que se colocará, o cheiro que dele provinha era quase insuportável. A carne em podridão tem odor capaz de causar enjoo e, para muitos, um desejo incontido de vômitos. Mas, às vezes, nem isso é capaz de partir a couraça que envolve o coração humano, não raro inflexível, sem compaixão diante do sofrimento desmedido pelo qual passa o semelhante. Nessa hora de dor, deveríamos nos perguntar qual a razão da prova tão dolorosa e, acima de tudo, mudar nossa conduta em direção ao bem, a fim de que também nós não venhamos a sofrer do mesmo modo. Então, ao se depararem com o homem à frente deles, os apóstolos recuaram em um ímpeto de se proteger, pois constataram que estavam diante de um leproso. Naquela época, o leproso deveria ficar fora das cidades a fim de não contaminar ninguém. Era proibida a convivência deles em sociedade, e mesmo andando pelas estradas ao ver alguém eram obrigados a gritar leproso. Dessa forma, todos passavam longe os evitando. Havia lugares onde as autoridades lhes davam sinos para dependurar no pescoço e com esses alertavam os transeuntes. Quando o pobre homem viu o Messias ali à sua frente, clamou em prantos toda a sua dor e o seu desejo. Jesus de Nazaré! Salvador dos que padecem sem esperança! Por misericórdia, socorrei-me! Tomado de compaixão, Jesus pediu-lhe: Meu amigo, aproxima-te. Ao ouvir o que Jesus pedia, Pedro falou: Senhor, ele é um leproso. Tenhamos cuidado. Ante o temor dos apóstolos, ele se encaminhou para o leproso que também veio encontrá-lo. Ao se aproximar do mestre, aquele homem não suportou a emoção e se extravasou em lágrimas copiosas e se atirou aos pés dele. Soluçando, pedia a cura, pois sabia que Jesus poderia retirar-lhe do sofrimento. Em um gesto amoroso, Jesus abaixou-se, colocou as mãos na cabeça do homem e o afagou como a um amigo querido. Enquanto o leproso chorava, ele compreendia. Depois, perguntou: Qual é o seu nome? Simão, Senhor. Que queres de mim, Simão? Sei que és o Messias que o povo espera há séculos. Acredito que podes curar-me. Por misericórdia, Senhor, compadeça de minha dor. Já não suporto tanto sofrimento e desprezo. Peçamos ao Pai,
pois somente Ele pode nos socorrer. Creio, Senhor, se queres, podes curar-me. Eu quero, Simão. Profundo silêncio se fez. Enquanto Jesus afagava-o amorosamente, o pobre homem chorava, porém seu pranto, naquele momento, era brando e sufocado e, em expectativa, aguardava. Depois de alguns momentos, Jesus falou: Simão, por misericórdia do Pai, fica curado. Então, no mesmo instante a cura se deu por completo. A se ver livre da doença, Simão desabou em choro extravasado que se assemelhava ao desespero. A gratidão por Jesus não se continha no espaço insuficiente de seu apertado coração. Ele pulava e gritava, chorava e ria a um só tempo. Era difícil acreditar no que acontecerá com ele. Em um ímpeto de amor, Simão abraçou-se a Jesus, beijou-lhe o rosto e prostrou-se a seus pés novamente. Ainda chorava, quando Jesus o levantou e pediu: Simão, cuidado! Não digas nada a ninguém. Mas, apresenta-te ao sacerdote a fim de que ele te conceda o atestado para que vivas em sociedade. Tua fé te curou. Vai, Simão. Sê feliz. Simão ainda beijou as bondosas mãos de Jesus, depois saiu em louca corrida pela estrada, talvez buscando o lar. Mas pedir a ele que calasse o fato era muito, pois sentia gratidão profunda por seu benfeitor. Desde, então, ele não escondeu a ninguém como fora curado por Jesus de Nazaré. Retornou ao lar em Betânia, onde recebia prazerosamente Jesus quando ele passava por lá, pois abrir as portas de sua singela casa ao Mestre representava o mínimo de homenagem que poderia render aquele a quem tanto amava. Assim, juntamente com Lázaro, Marta e Maria, Simão representava o refúgio, a calma, o conforto naquela aldeia singela, onde o Mestre repousava na segurança de sentimentos nobres e sinceros.